Bom dia, mais um estudo do Vem Segue-me. Hoje eu vou compartilhar aqui Mosias, capítulo 7, versículo 1. Diz o seguinte: Ora, aconteceu que depois de haver o rei Mosias tido paz contínua pelo espaço de 3 anos, desejou saber sobre o povo que subira para habitar a terra de Leinef, ou seja, na cidade de Leinef, porque o seu povo nada soubera deles, desde a época em que haviam deixado a terra de Zaraela. Portanto, importunavam-no com sua insistência. Podemos ver que o povo, né, eles estavam em paz ali por um período de 3 anos, e veio esse sentimento, né, que eles deveriam procurar os seus irmãos que haviam subido para a terra de Leinef. Esse sentimento não era por acaso, tá bom? Nessa mesma época aqui, lá na terra de Leinef, quem era o rei Lime, né? E o rei Lime, ele estava ali com o seu povo sobre o jugo dos lamanitas, eles estavam sendo escravizados ali pelos lamanitas, né? Então eram impostos ali sobre eles cargas difíceis para eles carregar, né? Eles tinham que pagar ali metade de tudo que eles possuíam, né? Do seu rebanho, do seu milho, de tudo, né? Para os lamanitas, e os lamanitas estavam se deliciando, né? Com os bens materiais ali do povo do rei Lime. Então estava acontecendo isso, eles estavam nessa situação extremamente difícil. Por mais que eles quisessem se livrar desse cativeiro, eles não conseguiam. Eles até pegarem armas de guerra para lutar contra os lamanitas, mas muitas vidas deles foram mortas, né? E eles acabaram se tornando um povo mais fraco ainda por conta de muitos homens que morreram na terra. Então o povo do rei Lime, eles se voltam para o Senhor de tal maneira, né, que em oração, buscando ao Senhor, eles até tentam buscar a terra de Zaraela, manda alguns homens ver se acha a terra de Zaraela para pedir aos nefitas, né, que ajudasse eles a sair do cativeiro. Mas eles não encontram, né, eles se perdem lá no deserto, não encontram a terra de Zaraela e voltam para trás novamente. Então eles estão numa situação extremamente difícil, eles não têm solução, mas eles se voltam para o Senhor para que o Senhor os livre daquele cativeiro. Então, nessa mesma época que eles estão orando e pedindo ao Senhor, voltando o seu coração para o Senhor, guardando os mandamentos, aí vem esse sentimento mútuo lá, né, na terra de Israel. Todos começam a se lembrar, né, do povo e perguntar ao rei para que tenha notícia. E é quando o rei reúne ali, né, Amon e alguns homens para ir até a terra de Leinef. Então, quando Amon ele chega aqui na terra de Leinef, Lime ele fica muito feliz, né, a saber que os seus irmãos de Zaraela ainda estavam vivos e que poderia livrar eles do cativeiro. Então, o rei Lime reúne todos os povos seu ali para dar um pronunciamento, e essas são suas palavras. No capítulo 7, no versículo 18 e 19, ele diz assim: E aconteceu que, quando estavam reunidos, falou-lhe desta maneira, dizendo: Ó vós, povo meu, levantai a cabeça e sede confortados, porque eis que o tempo está próximo, ou melhor, não muito distante, em que não estaremos mais sujeitos aos nossos inimigos, apesar de nossas muitas lutas, que têm sido em vão. Contudo, acredito que resta uma luta eficaz a ser travada. Portanto, levantai a cabeça e regozijai-vos, e ponde vossa confiança em Deus, naquele Deus que foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e também naquele Deus que tirou os filhos de Israel da terra do Egito e fez com que atravessassem o mar vermelho em terra seca, e alimentou-os com maná no deserto, para que não perecessem no deserto. E muitas outras coisas fez por eles, né? E ainda ficou lembrando ali de que o Senhor Deus tirou os seus pais de Jerusalém, né? E trouxe para essa terra prometida. Então, o rei Lime, ele ficou muito feliz e pronunciou essas palavras aqui ao povo, né? Eles tinham se voltado para o Senhor. Então, tem duas coisas acontecendo aqui, né? A resposta da oração do povo de Lime aqui era o sentimento que o povo lá em Israel estava tendo, né? O Espírito Santo estava tocando no coração deles para ele vir buscar os irmãos deles.
E foi isso que aconteceu. E aí que está uma coisa bem importante também. No começo do versículo que eu li aqui, o versículo 1, diz que o rei Mosias, né, e o seu povo estavam em paz por um período de 3 anos. Quando nós estamos em paz conosco mesmo, nós temos o privilégio de perceber as palavras do Senhor, né? Se você está aflito com muitos problemas na sua cabeça, você não consegue perceber a voz do Senhor querendo te indicar o que você deve fazer. Então, como eles estavam em paz, né, eles poderiam sentir, eles receberam essa revelação que eles deveriam vir buscar o povo aqui da terra de Lima, né? Então, eles tinham esse sentimento. Então, é muito importante a gente ter essa paz na nossa vida, ou seja, não ter distrações. Às vezes a gente pode ficar com tanto tempo ali, até mesmo com distrações, preocupado com filme, novela ou entretenimento no celular, e a gente passa despercebido por pessoas que precisam ali da nossa ajuda e que o Senhor está pedindo para nós socorrer essas pessoas, tá bom? Então nós devemos ter o foco, né, para entender a mensagem do Senhor. Um versículo que eu separei aqui é lá de 1 Nefe, capítulo 17, versículo 45, que é quando Nefe diz para seus irmãos assim, ó: sim, haveis ouvido a sua voz de tempos em tempo, e ele vos falou numa voz mansa e delicada, mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não podeis perceber suas palavras. Portanto, falou-vos ele com voz de trovão, o que fez tremer a terra, como se fosse partir-se em pedaços, né? Então, aqui, né, ele está falando que o Senhor estava falando com os irmãos dele constantemente, né? Mas eles perderam a sensibilidade, eles não conseguiam entender as palavras do Senhor. Até que o Senhor mandou um anjo ali, quando o anjo falava, tremia a terra, e eles ouviram. Será que toda vez o Senhor precisa gritar conosco para que nós possamos entender o que ele está falando, né? Na verdade, a voz mansa e delicada do Espírito Santo é constante na nossa vida. Eu já falei isso várias vezes, que não existe essa coisa de sexto sentido, você pode até chamar de outros nomes, né? Eu tive uma impressão, uma inspiração. Na verdade, é a voz do Senhor, do Espírito, te indicando o que você deve fazer. Bom, e existe duas vozes, tem a voz do Espírito e tem a voz do maligno. Essas vozes são constantes em nós, né? Tentando nos influenciar, e nós devemos sempre dar ouvido à voz do Espírito Santo. Então, a importância de nós estarmos em paz. Eu mesmo, quando eu estou orando, eu sempre peço a Deus proteção pela minha família, paz, tranquilidade, para que eu possa ter tempo de cuidar de outras famílias, de outras pessoas. E isso é algo bem importante também, porque quando você se concentra em ajudar outras pessoas, o Pai Celestial, ele se concentra em ajudar a sua família também. Então ele não vai deixar faltar nada ali na sua família, porque ele sabe que você está cuidando de outras pessoas, ele vem e cuida da sua família também. Eu tenho esse testemunho na minha vida. Bom, então é muito importante a gente, mesmo na hora de aflição, que possa estar acontecendo, é difícil estar 100% sempre na família, né? Mas numa hora de aflição, de angústia que você tiver, procura também pensar nos outros e ajudar outras pessoas. Você vai ver que Deus, ele vai solucionar o seu problema, ele vai te ajudar também. Bom, então a mensagem que eu quero deixar gravada é essa, né? Que o Senhor, ele nos usa como resposta de oração de outras pessoas, como o povo de Israel foi a resposta do povo aqui de Lime, que estava sofrendo em cativeiro. Então, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.